Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai tratar do capítulo 7.5, Abate dos Animais, tá? Da OIE. Bom, nessa parte específica, né, a gente vai tratar da insensibilização das aves e algumas características que são importantes para essa espécie. Bom, a insensibilização elétrica para aves, a gente já falou um pouco sobre a cuba, né, os eletrodos, como que eles deveriam ser, e agora a gente vai falar de alguns outros aspectos que são importantes. Um deles, né, é como essa ave vai ser pendurada nos ganchos, tá? Então, é importante que, por exemplo, animais que são muito grandes ou que são muito pequenos não sejam pendurados e que os ganchos eles fiquem colocados corretamente na pata do animal para poder fechar, porque é neles que vai fechar o circuito da corrente elétrica, tá? Então, se os pezinhos não ficarem bem colocados, isso não significa que ele tem que vir até aqui embaixo no gancho, mas ele tem que ter um bom contato com o gancho e também a ave deve ser bem colocada. Nesse caso, você tem um animal que tem a canela, né? Falando a grosso modo, muito grosso. Então, esse animal ele pode cair desse gancho. Então, o animal tem que ficar bem posicionado nos ganchos. Outra coisa que o capítulo, né, o artigo 7.57 traz para gente, que é sobre as curvas. Então, eu tenho que minimizar ao máximo as curvas. Por quê? Toda vez que eu tenho uma curva, a gente tem um movimento centrípeto, né? E essa ave ela é projetada para fora, né, da curva. Então, isso daí faz com que a ave perca o contato com o parapeito, que é esse ferro aqui, ó, onde vai ajudar a ave a se sentir mais tranquila, né? Porque imaginem que essa ave ela já está de ponta cabeça, né? Isso já não é uma posição confortável para a ave. Se ela ainda não tiver nada que apoie o corpo dela, ela vai ter uma sensação de estar solta, né? Voando, e isso vai causar muito estresse na ave. Então a gente sempre usa o parapeito. E quando você tem uma curva, o animal ele é projetado para fora. Então as curvas elas devem, se elas forem necessárias, ela tem que ser bem aberta para não causar esse deslocamento do animal. Além disso, eu posso usar, como eu falei para vocês, o parapeito, que é essa faixa aqui onde a ave vai ficar com o peito, né? Isso vai ajudar com que ela se tranquilize no momento da pendura. Então, também é um outro instrumento importante que a gente pode usar nesse momento da pendura da insensibilização elétrica. E também não pode ter artefatos no gancho, como aqui vocês estão vendo um pé remanescente. Então isso daqui é de uma outra ave que já foi abatida e não foi tirado do gancho adequadamente. Então ele traz para a gente que isso não deve ocorrer. Por quê? Eu aumento a resistência dessa ave. Então, toda vez que eu aumento a resistência, eu preciso de uma corrente elétrica maior para causar insensibilização. Isso vai gerar problemas principalmente na qualidade de carne posteriormente, tá? E uma má insensibilização dessa ave. Então, eu preciso tomar esse cuidado. E aves penduradas por uma perna só, tá? Infelizmente ficou aqui atrás da janela, mas dá para perceber que essa ave está pendurada só por uma única perna. Então eu também vou ter um problema nesse caso, né? Um único membro, falando mais tecnicamente, eu vou ter o problema de uma má sensibilização, porque também o circuito não vai fechar corretamente, né? Então eu vou ter uma resistência maior e, por consequência, problemas na sensibilização e na qualidade de. Bom, então, como eu falei para vocês, a ave ela vai estar pendurada no gancho, né? Esse daqui é o fio guia, o neutro, onde ele vai fechar o circuito. Então, os eletrodos estão eletrificados, essa água está toda eletrificada e eu fecho o circuito aqui em cima, causando a insensibilização da ave. Então, aqui mostra onde fecha o circuito. Por isso, é muito importante o contato do gancho com o guia. Por quê? Essa ave, no momento em que ela cai com a cabeça aqui na cuba, né, com água, para ela ser insensibilizada, esse gancho tem que estar em contato com o guia para fechar o circuito. Senão, essa ave não é bem sensibilizada. Então, é muito importante esse contato gancho-guia e o artigo 7.57, ele traz exatamente isso para a gente.
Além disso, ele traz também que a gente tem que evitar o pré-choque. O que é o pré-choque? É quando a ave bate qualquer parte do corpo dela, rela na água antes da cabeça. Né? Então, essa ave levou um choque antes de ser sensibilizada. Isso é errado. Né? Então, eu preciso cuidar, né? e monitorar o sistema, fazer as angulações necessárias na cuba para que a ave caia com a cabeça diretamente na água eletrificada e seja bem sensibilizada. Um outro fator importante é que quando eu tenho insensibilização na cuba, eu tenho várias aves sendo insensibilizadas ao mesmo tempo, tá? E a corrente elétrica, ela está sendo gerada para a cuba. Então, por exemplo, tá? Eu tenho 1,2 amperes de corrente elétrica chegando nessa cuba. Se eu tiver 10 aves, eu deveria dividir 1,2 amperes por 10, que me daria 120 miliamperes por ave. Qual que é o problema disso? Né? Você vai me perguntar, ok, eu tenho 120 miliamperes por ave. Não, você não tem. Por quê? O quanto vai chegar no cérebro desse animal vai variar de acordo com a resistência do sistema. Então, se eu tenho, por exemplo, uma ave que é muito maior que a outra, então vamos pegar essa ave aqui de 110, é uma ave aqui, ó, de 140 miliamperes, tá vendo? O que está chegando no cérebro dessa ave. Ela provavelmente é muito menor do que essa ave que só está chegando 90 amperes. Provavelmente essa ave aqui está mais limpa do que essa ave aqui. Então, tem vários aspectos que vão fazer com que aumente a resistência do sistema. E aumentando a resistência do sistema, vai chegar menos corrente elétrica na cabeça da ave e esse animal pode ficar mal insensibilizado pela falta de corrente elétrica. Então, eu preciso controlar a uniformidade do lote, eu não posso ter animais sujos misturados com animais limpos, porque a sujeira aumenta a resistência. Os animais podem estar úmidos, que facilitaria, mas não encharcado. Então, são vários aspectos que a gente tem que pensar que altera a corrente elétrica que cada ave vai receber individualmente. Porque em suínos eu consigo controlar isso. Eu mando exatamente animal por animal. Então, o meu sistema está sendo controlado por animal. Na cuba de imersão, eu perco esse controle. Então, eu preciso de uma uniformidade maior entre os animais. Tá? Até mesmo em relação aos suínos, por exemplo. E aqui, o artigo traz para a gente, né, o quanto seria a corrente mínima por miliamperes, né, que eu preciso para cada uma das espécies das aves, porque isso vai variar. Quanto eu preciso para um frango de corte, aqui ele deu um exemplo, 100 miliamperes, né, o que traz no artigo da OIE. Peru, 150, pato e ganso, 130. Mas ele faz um adendo, tá? Que lembra que eu comentei com vocês quando a gente conversou lá no primeiro módulo de energia elétrica, né, e da sensibilização elétrica, que um fator importante que entra aqui é a frequência. Então, quanto maior a frequência, mais eu preciso de corrente elétrica para esse animal ser bem sensibilizado. Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência de 50 a 200 Hz, eu vou precisar de 100 miliamperes nos frangos, nas galinhas, e 250 miliamperes nos perus. Se eu tiver já uma frequência elétrica de 400 a 1500 miliamperes, eu vou precisar de 200 para as galinhas e frangos e 400 miliamperes para os perus. Então, não é uma conta direta, né? Eu preciso fazer essa relação com a frequência, porque quanto mais alta a frequência, mais difícil sensibilizar esse animal. Então, por isso eu preciso usar uma corrente elétrica maior, tá? As aves, elas deverão receber a corrente elétrica por pelo menos 4 segundos. Então, o tempo que essa ave vai ficar dentro da cuba tem que ser pelo menos 4 segundos. E para limitar que as aves pequenas não sejam insensibilizadas na cuba de imersão, a água tem que estar na base das asas da média do grupo, tá? Então, eu vou pegar ali e vou nivelar a água pela base das asas, bem na parte de baixo das asas aqui. E essa altura vai me permitir que até uma ave que seja pequenininha consiga tocar com a cabeça na água e seja bem sensibilizada, tá bom? Além disso, pensando na sangria, então posterior à insensibilização, eu preciso, se eu trabalhar com disco automatizado, obrigatoriamente eu tenho que ter um repasse manual.
tá? Porque o animal pode não ser realizada a sangria adequadamente no disco, e esse animal poderia voltar à consciência e chegar consciente ao tanque de escaldagem, por exemplo. Então eu preciso ter uma pessoa ali para fazer o repasse dessa ave e ter certeza de que todos os animais foram adequadamente sangrados. Bom, é isso por essa parte desse módulo, já já a gente continua.